Então, ó, vamos costurar a calça do pijama. No canal tem a modelagem do pijama, né? Para quem acompanha, tá sabendo que tá tudo lá. E ó, eu já vendi todos os pijamas que eu fiz a partir daquela modelagem lá, tá bom? Eu vendi por 125. Depois você dá uma rodadinha aí no canal para ver quanto eu gastei, quanto eu usei de tecido, que tecido eu usei, que tecido você pode utilizar, tá bom? Então, não tem desculpas. Bora pro vídeo? Tchau. Então, minhas queridas, vamos lá. Ó, tô aqui com a modelagem que está no canal. Já coloquei aqui, tá? Já dobrei o tecido aqui em 4. Dobrei em 2, na verdade, né? Vocês entenderam. E aí, vou colocar meus pezinhos aqui. Tá. Então, ó, notem que tá saindo aqui um pouquinho, tá? Mas nós vamos cortar até onde der, porque eu realmente cortei essa base bem grande. Então não vai fazer diferença esse trechinho que tá aqui, porque nós vamos acertá-lo com a parte da frente e a parte de trás. Vai ser uma calça sem lateral, do tamanho G, tá? Então você pode cortar assim. Se você for fazer o GG, aí você vai precisar de 2 alturas, certinho? Até o G dá para fazer assim. Então, ó, vou começar cortando aqui, deixando lá embaixo a margem de costura de 2, tá bom? E lembrando mais uma vez que para fazer o GG você não vai poder dobrar assim para fazer a calça pijama sem a lateral, sem costura na lateral. Ó, deixa eu marcar aqui que a calça tem 1,5 centímetros de comprimento, considerando o acabamento na barra, tá bom? O acabamento tem 4 centímetros. Então, você vai cortar a calça com 1,2 por conta da costura, mais 4, 1,5. Deixa aqui em cima 1 centímetro de costura. Vou cortando aqui 1 centímetro de costura, tá? Seguindo aqui, como é costas, né? Então, a gente sobe um pouquinho ali. Vou fazer um pique aqui na lateral para ajudar com a colocação do elástico e você poder localizar frente e costas. Daqui a pouco vocês vão entender também por quê. Então, ó, já cortei aqui. Notem que eu deixei quase 3 centímetros aqui em cima, porque nós vamos precisar acertar e cortar umas 2 vezes, ó. Então, eu tô cortando aqui o máximo que eu posso, tá? Agora eu vou acertar aqui essa barriga que ficou, pra ficar com a modelagem certinha, tá? Ai, minha tesoura. Oi, meu Deus. Bom, ó, vou acertar aqui, tá? Vamos ficar com barriga. Tem mais um pedacinho ali embaixo que eu vou acertar. Ou eu vou tirar lá na overlock. Agora, ó, tá aqui, frente e costas, tá? Lateral, calça sem costura na lateral. Vou abrir aqui para identificar a frente e costa. Então, esse pedaço que eu tô deixando na mesa será a frente. A frente, o gancho é menor, tá? Então, vou acertar aqui e vou corrigir a parte frontal. Vou subir tirando 1 centímetro de lá de baixo até aqui em cima. É, isso. É 1 centímetro, 1,5 centímetros. Melhor tira 1 centímetro, porque depois ainda tem a costura, né? Então, ó, venho aqui tirando 1 centímetro na parte da frente. Fazendo uma curvinha aqui no final. Não corta reto, tá? Agora, eu vou acertar a cintura da frente. Porque a cintura da frente, ela desce aqui no centro 3 centímetros. Ó, então eu vou marcar aqui e vou tirar os 3 centímetros.
Vou subindo assim gradualmente, tá? Pra não tirar muito tecido ali na cintura. Tem que chegar aqui, ó, no pique. Certo? Feito isso, vou lá pra máquina, passar uma costura aqui, passar o overlock também, dos dois lados, frente e costa. Vou dar uma acertadinha aqui, que eu achei que eu desci pouco. Mas toma cuidado, tá? Porque ainda tem o elástico. Não se esqueça de deixar o seu joinha, fazer vídeos dá trabalho. Aí, se vocês curtirem, vocês me ajudam. Passa a costura aqui. Vou passar a costura aqui também, tá? E já vou passar lá no overlock, já volto. Pronto. Já passei a costura, já passei na overlock, tá? Eu consegui uma linha que ficou exatamente da cor do tecido. Vocês prestem atenção nisso também, porque isso eleva a qualidade do seu trabalho, tá? Principalmente se você pensa em vender as suas peças em marketplace, como Amazon, no Mercado Livre, na Shopee, mas a qualidade tem que estar boa. Agora eu vou juntar aqui o centro, vou juntar o gancho, então eu vou colocar uma costura para lá e a outra costura para cá. Tanto faz, frente e costa, o importante é que as costuras fiquem em lados opostos, para que o acabamento fique refinado, né? Você não corre o risco de ficar aquele desencontro de costuras. Quando você faz isso, a costura fica certinha do encontro. Vou fechar a calça, usando aquela técnica que eu ensino lá também no vídeo das calças com as pernas tortas, para que a sua calça não fique com a perna torta. Feito isso, ó, já fechei o gancho, já fechei o centro da perna, tá? Agora eu vou passar uma costura de segurança aqui no centro costas. Por quê? Porque é cetim. Então, apesar da calça ser ampla, não vai correr o risco de esgarcear a costura, tudo isso. Então, você pode passar ali uma costura com 2,5, tá bom? Bom, já passei a costura, vai ficar assim. Não se preocupe com esse enrugadinho aqui. Depois a gente vai tirar tudo isso no ferro e a peça vai ficar muito boa. Ó, já tá ficando linda a calça. Fica muito chique. Agora vamos pro elástico, ó. A cintura pro tamanho G tem 88 centímetros, tá? Então, nós vamos cortar o elástico com 79. Mas por que você não corta com 80? Porque na hora que a gente costura, o elástico se expande. Então, você não pode cortar exatamente do tamanho, tá? Então, eu faço assim e tem dado certo. Então, eu cortei um elástico com 79. Nem considerei costura, nada, ó, já passei a costurinha aqui, abri a costura e agora eu vou colocando aqui por dentro, deixando 1 centímetro da borda, a 1 centímetro. Então, pego a outra metade do elástico, vou colocar aqui na parte da frente. O alfinete é melhor que você coloque por dentro, tá? Vou mudar aqui, porque na hora de colocar o elástico lá na overlock, né, facilita. Agora aqui vou colocar, então, a importância daquele pique lateral. Vou colocar o elástico aqui nesse pique lateral e vou colocar do outro lado, sempre encontrando a quarta parte do elástico, tá? Vou colocar aqui novamente nesse pique 1 centímetro da borda. Vocês vão entender por que eu deixo o elástico a 1 centímetro da borda. Certinho? Então agora vamos lá para a máquina. Eu vou mostrar para vocês como que eu coloco esse elástico. Ó, estamos aqui na overlock, então
ó, 1 centímetro, você vai começar a costurar na parte traseira, tá? E aí, você ajeita bem certinho ali 1 centímetro, tá? Abre a costura do elástico para não ficar grosso na hora que você virar. E aí você dá uma costuradinha, certo? Não esqueça de tirar o alfinete, tá? E aí você vai pegar no primeiro segmento que tem o alfinete. Você vai esticar, não esticar exageradamente, tá? De forma que o elástico fique juntinho. E aí você vai costurando, passando esse elástico, segura atrás e vai passando ali, ó. Sempre deixando 1 centímetro. Você não vai cortar o elástico. Você só corta o tecido. O elástico tem que ficar alinhadinho ali com o pezinho. Pra você, ó, tá vendo, ó? Você só costura o elástico, não corta. O elástico, se você cortar depois, ele fica, conforme vai lavando, diminui a durabilidade da peça. Então, ó, vai passando aqui. Dá uma acelerada aqui no vídeo. Vai passando, puxando ali, acertando 1 centímetro, até onde der, ó. Vai puxando ali, 1 centímetro, bem certinho. Vai acertando, não deixa ficar torto, não deixa comer demais, tá? E ali, ó. É bem rapidinho para fazer isso. Depois, com o tempo, você vai pegando prática, você vai... Na terceira peça que você fizer, você já vai se acertar bem com esse elástico, tá? Faz devagar aí, se você não tem experiência. Se você não tem overlock, você vai passar na máquina caseira mesmo, com zigue-zague. Agora, aqui, ó, eu cortei a calça um pouquinho mais comprida, então eu vou tirar 2 centímetros aqui, para que não fique muito comprida. Eu vou tirar 2, na verdade era para tirar 3, mas como tem ainda uma costura, então tô medindo aqui, ó, tá medindo 21, 20, né? Então eu vou fazer o acabamento com 40 de comprimento, né? 20, uma parte, dobrou 40. Então eu vou cortar aqui uma peça de 20 por 40. Por quê? Eu vou cortar ao meio e ficarão 2 peças de 10 por 40. 2 tiras. Eu tô gostando bastante de trabalhar com esse cetim com elastano, viu? Que é o tecido que eu tô usando aqui. Então, agora eu vou cortar aqui ao meio. Vou ficar com 2 tiras de 10 por 40. Por que eu cortei 10? Porque quando eu dobrar ao meio, vai ficar 5. Quando eu passar a costura, vai ficar 4. Certo? Então, é isso aqui. Beleza, essa parte aqui tá terminada. Depois eu vou acertar ali, que uma tira ficou meio torta. Agora, eu vou cortar o tecido para fazer o vivo. No acabamento da calça, tem um vivinho, né? Então, eu vou cortar aqui exatamente do mesmo tamanho. Eu tô usando aqui um cetim Lady, retalho que eu tinha aqui, tá? Então, eu cortei igual. Uma tira de 10 por 40. E agora eu tô cortando, vou cortar ao meio. Agora vamos para a preparação do vivo, ó. Eu vou utilizar esse pezinho aqui, ó, que é de zíper invisível. Esse aqui tem a abertura para a esquerda, tá? Tem um outro pezinho plástico que também dá certo, tá? Então, depois vocês vão entender por que tem que usar esse pezinho aqui. Então, troquei aqui. Eu tô amando esse aparelhinho aqui de troca da haste rápida. Troca rápida da haste. Eu paguei muito baratinho, vale a pena. Então, agora, ó, eu venho aqui com o cordão, tá? Aqui dobra ao meio. Aí, para começar, eu venho nessa posição aqui e dou uma costuradinha por cima do cordão, até chegar à posição vertical aqui. Aí, para eu ter apoio, né? Pro vivo não escapar. Aí eu dobro, acerto aqui o máximo que der e vou costurando.
Não troco a linha do da máquina, tá? Pra cor branca, porque depois, como eu tô utilizando esse pezinho, a linha não vai aparecer. Não se preocupem que não vai aparecer. E aí eu vou assim, ó, acertando o vivo, puxando aqui atrás para o cordão não escapar. Também aconselho que vocês molhem o cordão antes, tá? E aí no final aqui eu passo uma costura também em cima do vivo. Estico e passo a costura. Ele vai ficar dessa forma aqui. Aí eu vou cortar aqui, ó, vou deixar com 1 centímetro, tá? Mas por que você cortou com 4 o viezinho? Porque dá mais apoio na hora de costurar. Então eu venho com a peça aqui, ó, dobrei ao meio, vou passar aqui uma costura de 1 centímetro, tá? Esse é o acabamento, lembrando que esse é o acabamento da barra da calça. E vou trocar o pezinho porque eu vou precisar, vou continuar usando ele aqui. Então, ó, dobrei ao meio, prendi aqui ao meio. Agora eu venho com o vivo, calma que já vai aparecer, ó. Eu ponho o vivo nessa posição aqui, ó. Tá dando pra ver bem aí o que eu tô fazendo, né? Já vai aparecer. Calma, gente. Postura tem que ter paciência. Ó, então eu venho com o vivo nessa posição, ó. Dou uma costuradinha ali, descendo até 1 centímetro, ó lá, tá vendo? Deu pra ver bem, né? E aí eu vou, acerto aqui e vou costurando, bem encostadinho no cordão. O pezinho não passa por cima. Aí você vai esticando aqui o vivo. Não puxa, tá? Só acomoda ele bem esticadinho ali, sem puxar demais. E vou costurando. Não vou colocar música hoje, né? Porque o som do mar acho que é suficiente, né? Quando chegar aqui, ó, eu faço isso, ó. Eu cruzo aqui o vivo, um por cima do outro, subo aqui, ó. Tá vendo? E passo a costura. Daí eu venho com a parte, o acabamento aqui na barra da calça, tá vendo? Tá direito com direito. O vivo para dentro, o vivo é o direito, com o direito da calça. E aí eu vou sentindo aqui o vivo e vou passando a costura em cima da costura anterior ou mais para dentro ainda. Quanto mais você puder entrar aqui nessa costura, só tomar cuidado para não subir, né? É melhor. Porque daí, então, aí a costura do vivo não vai aparecer. Por isso que eu falei, não precisa trocar a linha. Depois eu vou fazer um teste fazendo vivo sem cordão. Dou um retrocesso aqui e olha como fica. Calma, câmera. Ó, tá vendo? A costura não aparece. Olha como fica. Fica perfeitinho aqui. Aqui é pro lado de dentro, pode ficar assim. Certinho? Agora vamos colocar aqui, fazer a finalização do elástico. Ó, aí a gente vem aqui, eu vou costurar pelo lado de dentro, porque como a linha de baixo é idêntica, tá? Eu vou fazer isso para que fique em conformidade, fica bem retinho lá. Então eu vou costurando aqui, ó, por cima da overlock, ó, vou costurando aqui por cima da overlock, bem no meiozinho da costura. Aí a gente vai aqui, ó, começa isso, aqui já tô finalizando. Agora eu venho pro lado de fora e passo a costura também, utilizando a primeira costura como guia, para ficar bem certinho mesmo.
Você vai encostando o pezinho da máquina ali naquela primeira costura, vai esticando assim, sem puxar, para não quebrar a agulha, tá? Até finalizar. Vou acelerar o vídeo aqui. Finalizou, dou um retrocessozinho aqui pequenininho em cima, porque assim, né? Aí pronto, ó, como fica certinho o elástico, fica bonitinho assim, ó. E aí a calça tá praticamente finalizada, faltando acrescentar as etiquetas somente. E aí a gente vai para a passadoria. Eu vou colocar a etiqueta depois. Acho que eu vou colocar a etiqueta lá na barra. E aqui está a nossa calça. Olha como fica linda. Esse tecido é maravilhoso. O acabamento aqui, ó, com uns 4 centímetros, tá? O elástico, tá vendo como o elástico se expande? Por isso que não dá para cortar do mesmo tamanho. Agora eu vou passar essa calça e já vou começar a preparar o corte da blusa para trazer no próximo vídeo para vocês a costura da blusa desse pijama. Passei aqui, ó, a overlock por dentro e é isso. Espero que tenham gostado, meninas. Costura você tem que ter paciência. O vídeo ficou meio longo, mas quando a gente quer aprender, a gente não pode ficar pensando e reclamando por conta de 20 minutinhos. São 20 minutinhos valiosos, tá bom? Então deixe seu joinha, se inscreva no canal, deixa um recadinho para mim lá nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!